Durante a Eco 92, foi assinado o Protocolo de Quioto, que estabeleceu o mercado de crédito carbono e redução de gases de estufa por países industrializados. 35 nações deveriam diminuir a emissão de gases de estufa em 5% entre 2008 e 2012, em relação ao que emitiam em 1990. Mas os Estados Unidos, que geram quase um quarto das emissões mundiais de gases de estufa, não quiseram aderir ao protocolo. Depois de 5 anos de crescimento, o mercado de carbono estagnou e decresceu. Um estudo do Banco Mundial revela que o valor total desse mercado caiu. Como está esse processo nas empresas? Será que elas têm visão dos níveis de carbono que produzem em cada etapa de seu processo de produção, em toda a sua cadeia de valor? Mercado de crédito carbono é o tema de hoje no programa Empreendedor Série Sustentável. Para falar sobre mercado de carbono, eu converso com Antônio Araújo, advogado e especialista em meio ambiente. Atualmente, Antônio Araújo é sócio fundador da Agrociclo Consultoria e consultor na Delta Economics and Finance. Antônio, muito obrigado pela sua presença conosco aqui hoje. Nós vamos tocar num assunto que parecia meio que estava assim adormecido, né? O mercado de crédito carbono, né? Qual que é a origem desse mercado? Nós comentamos na abertura sobre a Eco 92, né, e o protocolo de Quioto, né? Qual que é a origem, assim, no Brasil? Em 92, a reunião dos representantes mundiais chegou à conclusão de que os níveis de emissão de gases de efeito estufa estavam muito altos. Se continuasse as mesmas emissões nos níveis daquela época, essa concentração na atmosfera ia mexer com temperatura global, aquecimento global, essas coisas. Já tinham indícios de que isso estava se transformando em já temperaturas tinha indícios mais porque altas? Começaram a fazer as medições e já estava chegando perto do número de 360 partes por milhão de carbono por milhão. Então, precisavam criar mecanismos para que diminuíssem as emissões desses gases. Pelo que eu me lembro, já tinha algumas questões, inclusive, com relação ao El Niño, Laninha, né? Que eles tinham uma força determinada antes dessas emissões, né? Havia poluentes, né? muito estudo e muita exercício econométrico de tabelas e programação de computadores dizendo que havia essas alterações que causavam, então, essas perturbações, né, no clima. E uma dos culpados a apontar na época foi justamente a concentração de carbono na atmosfera, carbono equivalente, né, que são todos esses 6 gases de efeito estufa. Sim, né? Que acabam provocando uma interrupção na passagem do Sol, né? Então o Sol não consegue, quer dizer, forma-se uma espécie de um cobertor, né? Esse cobertor ele é importante para manter a temperatura. Certo. Se não tivesse sem isso não tem vida, né? Ia ser frio que nem Marte, tá? Agora, o problema é que se esse cobertor fica muito denso, ele impede que um pouco do calor escape para a atmosfera. Exato. E aí, ficando muito quente, há uma terrível alteração na vida como se conhece. Certo. Então, para que não precise ter mecanismos de adaptação tão violentos, então era mais fácil, ou melhor seria, pelo menos academicamente, que se promovesse a redução da emissão desses gases. O que é o crédito de carbono? O crédito de carbono é o seguinte, os países ricos, como você acabou de falar, seus países anexo 1, fizeram, e quando ratificaram o protocolo, assumiram um compromisso de redução das suas emissões desses gases. Eles podiam fazer e tinham um período para fazer essa redução. Como muito era oriundo da produção industrial, não dava para mudar o processo produtivo de um dia para o outro. Quer dizer, as empresas estavam montadas já, né? Estavam as montadas, plantas todas exatamente. Funcionando, né? Então, enquanto eles construíam filtros ou novas tecnologias, nesse período de carência, eles podiam compensar as emissões que eles continuavam fazendo, comprando redução de emissão em países em desenvolvimento. Por exemplo, eles fazem emissão de 1.000 toneladas de carbono. Eles vêm para um país, por exemplo, como o Brasil, num lixão, por exemplo, foi o primeiro no mundo aprovado. No Rio de Janeiro, no né? Rio de Janeiro, no município de Nova Iguaçu. Tá. O que acontece? O gás, um dos gases que saem dos lixões é o metano. Ele tem um potencial de aquecimento global muito grande. Então, se você faz um projeto, o investidor faz um projeto, captura esse metano e não manda para a atmosfera, ele manda para um queimador, um flare,
e deixa de lançar da atmosfera, então ele está reduzindo a emissão, está mitigando. O que ele deixou de emitir, se ele deixou de emitir 1.000 toneladas, ele compensa com aquelas 1.000 toneladas que o outro no país tinha obrigação. Então ele paga esse projeto, apaga esse carbono e continua emitindo lá fora até ele conseguir mudar a planta. Exatamente. Essa é a ideia. Com a ideia de que o mundo é uma aldeia global, né? É uma coisa só, né? O ecossistema não tem fronteira. Exato. Em 48 horas, uma nuvem tóxica ou uma benesse, ela já viajou o mundo inteiro. Tá? Então, um projeto de aproveitamento da atmosfera, feito em qualquer lugar, ele vai ser aproveitado em escala mundial. Esse é o verdadeiro sentido. E você vê chance do mercado de crédito de carbono ser aplicado em regiões que ainda não alcançaram nenhum tipo de desenvolvimento econômico? Só tem um extrativismo, alguma coisa muito primária? Você vê chances reais de colocar? Não, isso daí aconteceu. Aconteceu na Costa Rica. O Brasil tinha um grande potencial. Costa Rica é um país muito famoso pelo bioturismo, Isso, né? pela biodiversidade, florestas, lindíssimo tudo. Surf, né? Então, é forte. Então, mas o que acontece? Eles criaram esse mecanismo e venderam o gás à floresta. A gente falou num lixão sobre mitigação, deixar de emitir. No caso de floresta, é sequestro de carbono. Aquele que foi emitido, ele tira através da fotossíntese, retira da atmosfera. Então, o que acontece? A árvore, né, biologia, ela retira o CO2, devolve o oxigênio. Então, o C, que é o carbono, fica nela, ela represa, ela sequestra esse carbono. O Brasil não quis aprovar projetos na época florestais. Agora já existe o RED, que é a redução de emissões por desmatamento e degradação, e também o PSA, que é pagamento de serviço ambiental, que é a valoração da floresta em pé, mas ainda está muito incipiente. E na Costa Rica como é que foi então? Não deu certo? Foi muito exitoso. Entrou muito, um volume intenso de capital para aqueles que venderam os créditos de carbono em sequestro de carbono. No Brasil não aderiu na época a esse tipo de metodologia e aí perdeu E agora você acha que já passou o tempo? Já passou. MDL, ficou muito caro um projeto. É importante falar, o projeto em si de MDL dentro de Kyoto, ele é muito caro. E agora o mundo, pela questão econômica, ele volta para projetos mais em conta, principalmente do ponto de vista do investidor. E também comparado com a falta de arcabouço regulatório no Brasil. Então, o investidor ele não se sente atraído por projetos que são inseguros, que possam dar alguma dúvida lá na frente. Pode mudar, né? Pode mudar a qualquer momento. Então, vão por projetos mais em conta, que são os de neutralização de emissões, projeto de aquele carbono zero, carbono neutro, essas coisas todas. São projetos de crédito de carbono, mas que não têm a mesma metodologia de um MDL Kyoto. E é um mercado voluntário. E você acha que não teria o mesmo impacto no ecossistema? Por exemplo, uma empresa que se preocupa em zerar o seu carbono, isso não teria o mesmo impacto que fazer isso com a floresta? Não, isso é fantástico, mas essa empresa no mercado voluntário é uma empresa que não teria a obrigação dentro de protocolo de fazer a redução. Mas ela faz isso por várias questões ambientais, filantrópicas, mas porque valoriza o ativo dela. Existem estudos econômicos que ela vê valorizado o ativo dela. Você é cliente de banco tal também porque ele é neutro em carbono. Você, enquanto não pode fazer, você exige da sua cadeia de fornecedor que tenha essa postura ambientalmente amigável. O MDL, o que é o MDL mesmo? Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. É um dos 3 mecanismos do protocolo de Kyoto para a comercialização de crédito de carbono, enquanto aqueles países obrigados a reduzir não conseguiram. 2 mecanismos são de países ricos, entre eles, aquele que conseguiu uma fábrica na Alemanha, precisava reduzir 1.000 toneladas, conseguiu reduzir 1.500, ele vendeu esse excedente para um outro país da região. E o MDL em si o mecanismo de desenvolvimento limpo vale para países emergentes. Esse é de país emergente vendendo para países do anexo 1 desses países ricos que têm obrigação de comprar. Então, são 3 mecanismos. 2 entre eles, cooperação conjunta, comercialização de excedente de carbono e o mecanismo de desenvolvimento limpo, que no Brasil é conhecido como crédito de carbono. Você acha assim socialmente justo que um país hoje, tipo Suécia, que já poluiu muito, já foi um império, já fez e desfez tal,
e agora ele seja um dos primeiros a assinar e querer que um país como o Brasil, que tem vários bolsões subdesenvolvidos ou não desenvolvidos ainda, que o Brasil não tenha acesso a esse desenvolvimento, que o país não tenha o direito de poluir, entendeu? Eu sei que teria ideal que não poluísse, né? Mas não ter o direito de poluir não é meio que sequestrar essa liberdade econômica do país? Essa é uma grande discussão. A ideia, até acadêmica e filosófica do crédito carbono, era justamente para combater isso. Então, o que ocorre? Para que o país emergente ele se desenvolva nos mesmos modelos que os ricos se desenvolveram, eles vão consumir muito insumo, muito combustível fóssil e vai poluir muito e vai causar muita degradação ambiental. Então, as novas tecnologias que reduzem essa emissão são mais caras. O próprio projeto não se paga. Se você domina um projeto na fabricação de um copo, que é uma indústria intensiva em energia, em vidro, essas coisas todas, mas por uma tecnologia mais nova, o seu copo não vai ser competitivo, porque ele é muito caro. A diferença, para cobrir esse gap, esse ato, é que exista um mecanismo financeiro que cubra a diferença. Então, o que acontece? Os países emergentes vão fabricar, vão ter o processo produtivo, mas com tecnologia mais nova. E vão poder competir em igualdade na hora da venda, porque ele teve uma contrapartida financeira para que pudesse crescer com desenvolvimento mais limpo. Isso é muito interessante. Mas essa tecnologia mais eficiente, ela é, por acaso, financiada ou disponibilizada pelos países mais desenvolvidos? Existem vários modelos de financiamento, né? E um dos modelos também é esse. Desenvolvimento das metodologias de redução de emissão ou sequestro, e muitos são financiados. O Banco Mundial tem mais de 80 tipos de fundos para financiar projetos de desenvolvimento sustentável em países emergentes. Em todos os países. E também esse mercado está funcionando? Os países estão pegando esse dinheiro para desenvolver essas tecnologias? O que ocorre, como o projeto em si, o projeto de investimento, o investimento ficou muito caro. Então, e nós vivemos aí, onde era para ser o auge do negócio, porque começou em 2005 e era até 2012, bem no auge, quando começou a dar muito, veio uma crise econômica mundial muito forte. Já sei que você vai falar. Então, o dinheiro, ele escorreu para outros lados, houve um represamento do dinheiro e ele não correu para essas áreas. Você acha que se não tivesse ouvido a crise de 2008, nós estaríamos hoje com o mercado de crédito de carbono, isso faria mais parte do nosso dia a dia? Faria mais parte, porque o preço do ativo, na hora da crise, as companhias, empresas precisaram fazer dinheiro rápido. Claro. E venderam o estoque que tinha de crédito de carbono, de 30 para 5 euros. A diferença foi muito grande. Nós vamos voltar a esse ponto aqui. Vamos precisar agora fazer um rápido intervalo. No próximo bloco, Antônio Araújo fala mais sobre o mercado de crédito de carbono. O programa Empreendedor vai para um rápido intervalo e volta já. O Empreendedor está de volta com Antônio Araújo para falar sobre o mercado de crédito de carbono. Antônio, no bloco anterior nós estamos falando sobre questões de Kyoto, mundiais e tal. Eu acho que foi quando que você teve essa oportunidade de escrever, você teve a ideia de escrever um livro bastante simpático, inclusive, né? Obrigado. Em 2005, o primeiro projeto no mundo aprovado no âmbito do MDL da ONU foi desse aterro lá em Nova Iguaçu. Nós fizemos, eu fiz lá, eu participei desse projeto. Baseado na prática, então, né? Baseado na prática, nesse aterro sanitário, que era uma grande esperança para o Brasil, porque estava no advento das leis de PPPs, lei de saneamento, investimento através de fundos, então era uma vantagem. O Brasil precisa agora reduzir e eliminar os lixões. Então, realmente tinha uma perspectiva ótima para que desse tudo muito certo, né? Infelizmente, acabou não vingando tanto em relação ao lixão. Você acha que é mais por causa da crise ou foram outras questões mais ligadas ao projeto mesmo? Não, em termos de Brasil, o custo Brasil aí falou mais alto. Esse foi o grande inimigo de crédito de carbono no Brasil. E dois principais eu posso dizer para você. Primeiro, não tem arcabouço regulatório que defina
a parte fiscal e tributária. É o que a gente chama de marco regulatório, né? Não tem. E vai ter, está em projeto? Ninguém sabe, ninguém viu, é complicado, entendeu? Essas coisas, eu acredito que não. Acredito que não, inclusive. Sou muito cético, fui um dos primeiros que fez no Brasil. Você não está vendo nenhum movimento nesse sentido, né? Não, já migrou, inclusive, agora para PSA, Pagamento de Serviços Ambientais, e iniciativas também do governo, do RED. Então, crédito carbono mesmo não. O que ocorre, não pode ser comercializado em bolsa, porque não sabe se é um título de valor imobiliário, o que quer, não pode. E ninguém, na contabilidade de uma empresa, não sabe como contabilizar, se é um ativo, se é um estoque, se é um intangível, o que quer. E na parte tributária, você vende e não sabe o que você vai ter que pagar, porque a Receita não se manifestou concretamente sobre o que é crédito carbono. Quer dizer, deixaram para lá. Deixaram. Para você ver, o primeiro que nós vendemos esse crédito carbono para a Alemanha, e foi um valor até legal lá na época, o dinheiro ficou 3 meses parado no banco, porque o Banco Central do Brasil não tinha... Como classificar, né? Classificar essa entrada de dinheiro. Não tinha, quer dizer... Como assim, né? Como assim? Que problema é esse, Como né? assim? Então, burocracia é complicado, entendeu? Na época, aí só mais um exemplo rapidinho. Você faz um aterro sanitário, então você coloca uma manta antes de colocar o resíduo, para que não vá percolar por solo, essas coisas todas. Aquela manta vai ficar lá para sempre. Certo. Mas você, contabilmente, você não sabe que prazo você vai amortizar. Se é 10 anos, se é no prazo de concessão. E nós estamos falando de investimento de 30, 40, 50 milhões. Quer dizer, como que a empresa não tem como contabilizar isso daí? Isso impacta. O pessoal de contabilidade deve ficar doido, né? Maluco. É o primeiro a falar assim, não mexe com isso. Agora, no PSA, no mercado voluntário de carbono, que é a neutralização de emissão, é mais fácil. O pessoal faz um projeto, investidor, uma instituição financeira quer ser neutro de carbono, vai lá, verifica, compra e fica zero emissão. Quando a gente passa para o governo tem preocupações macro, né? Com relação ao emprego, à inflação, ao PIB e tal. Quando a gente vê, por exemplo, um determinado momento que o PIB, no Produto Interno Bruto, não está crescendo muito, você não acha que no Brasil, no caso do governo brasileiro, as chances são grandes de o governo abandonar questões ambientais para poder ter um crescimento maior do PIB? Ou você percebe, que você tem mais contato com o governo, né, que isso não, que assim, o governo ele vai até o ponto onde ele não está afetando o meio ambiente? Se você me permite, o governo não tem preocupação, o governo dá preocupação para os outros, me perdoa. Em segundo lugar, seria o contrário, porque o desenvolvimento, aproveitando a vocação da terra, ele seria ótimo para permitir esse crescimento, com projetos sustentáveis, essas coisas todas. Agora, o que acontece? O governo, nessa preocupação que se diz macroeconômica, ele pratica a política do BU. BU significa o seguinte, ele vê uma inflação, ele chega a uma inflação BU, vou te assustar, aumenta o 0,25 de juros, ou então faz alguma política pontual, mas não de infraestrutura, mas não de sustentabilidade mesmo, que é a valorização e valoração da floresta em pé, através desses mecanismos de incentivos à preservação ambiental, mas que cria um mecanismo financeiro, não tem bolsa tudo, um Bolsa Floresta também, para que não fique só no discurso. A gente quer comer granola e abraçar a árvore, mas não quer que ninguém derrube a floresta, mas o sujeito que está na Amazônia Azul, como é que ele vai viver fica, como? Né? Como ele vai comer no fim do dia? A única opção que ele tem na cabeça dele atualmente é cortar a árvore. Entendeu? Então precisa criar esse mecanismo. Ou como você comentou, né, antes do programa, que tem alguns projetos que não permitem nem o extrativismo, né? Quer dizer, ele não pode nem tirar alguma, sei lá, a folha da árvore, o fruto da árvore, a seiva. Tem uma empresa europeia que fez um acordo com uma visão muito obtusa, e não sei como é que por enquanto está passando, comprando dos índios na Amazônia um pedaço de floresta para crédito carbono. Só que ocorre o seguinte, no contrato que firmaram com os índios não podem mais ter o extrativismo, não pode catar a castanha que cai da castanheira, não pode fazer mais nada, porque é tudo deles. E eles ainda teriam o direito de explorar terras novas e recursos minerais. Tem uma coisa absolutamente... Quer dizer, nasceu alienígena, errado, né? Uma coisa sem nenhuma noção. Então, o Brasil precisa ficar muito atento a isso e deixar que o empreendedorismo nacional forneça condições, incentivo ou fomento
para que possa cuidar de projetos, que tem muitos, ou na parte de conservação florestal, na parte de florestamento, na parte de reflorestamento, projetos de PCH, geração de energia limpa, são uma centena de oportunidades, desde que se permita realmente fazer alguma coisa nesse sentido. Tocando nessas atividades, quais vocês consideram as atividades socialmente que são mais adequadas à preservação e a um equilíbrio entre produção e meio ambiente? Qualquer uma delas, porque o que ocorre? 3 coisinhas básicas no MDL. Ele precisa ser ambientalmente amigável, socialmente justo, né, e economicamente viável. O ambientalmente amigável é o seguinte, você pega, por exemplo, eu falei muito de lixão, vou falar rapidamente sobre granja de suíno. O dejeto de suíno é 4 vezes maior do que o do ser humano. Então, e emite muito metano também, que a gente já falou do metano. Então, o que fizeram no sul? Grandes granjas de suínos, né, fazendas de suínos, se uniram através de uma empresa e colocaram o biodigestor. Então, esses dejetos vão para esse biodigestor e o metano lançado, que seria lançado na atmosfera, ele vai para esse queimador e gera crédito de carbono. Só que esse é o ambiental. O econômico é porque ele tem um retorno financeiro sobre isso. Ele pode queimar num flare esse metano ou mandar para um gerador de energia e dar cogeração e vende energia na rede. Agora, o importante também é o social. O que acontece? Nesse projeto, como no lixão, como em todos eles, para ter uma parte social importante, que é o treinamento dessas comunidades que viviam catando lixo, ou que viviam em condições subhumanas, e agora tem estudo para tratar desse tipo de preocupação ambiental. Isso é importante, porque tem a formação, qualificação e requalificação de mão de obra para um segmento de trabalho muito mais justo e economicamente viável. Fecha o ciclo, né? Exatamente. Então, é muito bom. Como a gente falou, a ideia em si, ela é muito boa. E aí resolve o problema do direito do poluir. Não é que ele tem lá fora o direito de poluir. Não. Ele tem, num período, uma carência para que ele vá reduzindo a emissão dele. E, enquanto isso, no país em desenvolvimento, ele está gerando emprego, está melhorando a condição de vida das comunidades no entorno e está dando um retorno econômico e permitindo que uma atividade de produção possa crescer com tecnologia mais avançada. Você tocou em pontos aí fundamentais, qualidade de vida. Você acha que qualidade de vida, medida pelo IDH, né, o Índice de Desenvolvimento Humano da ONU, naturalmente implica em produção de mais poluentes e emissão de mais carbono, ou dá para ter um IDH alto hoje, né? Começar hoje, atingir um IDH elevado, perto de 0,9, que a escala vai de 0 a 1, sem afetar tanto o meio ambiente? Existe. O qual é o seguinte, as 3 discussões no mundo, são as 3 principais que são fenômenos geopolíticos de soberania nacional, energia, água e alimento. Energia, não tem nada com maior poder calorífico no mundo do que o combustível fóssil, do que o petróleo. O grama de petróleo comparado com o que ele produz de energia é maior do que qualquer comparativo, menos talvez que o nuclear, mas a tecnologia é muito diferente, tá? Então, procurar substituto é mais caro. Agora, o Brasil tem enorme potencialidade, né? O Brasil ele tem energia solar à vontade, que é o agronegócio, né? O etanol é solar, porque claro. né? É eólica, então tem. Só que a questão aí é a matemática, professor. O que ocorre? Vamos trocar todo o combustível fóssil do mundo. No melhor ano chegou quase a 30 mil, antes da crise do etanol. E o mundo consome 86 milhões de barris de petróleo por dia. Resumindo, no melhor ano que o Brasil teve de etanol, todo ano de etanol, significa 46, 47 horas de petróleo no mundo. Não dá para você substituir. Com relação ao protocolo de Kyoto, você acha que tem alguma coisa a comemorar com relação aos 3 pontos? Tem muito que comemorar, porque, olha só, o governo só funciona a pressão. Empresa e pessoa, comportamento humano diz que funciona incentivo e pressão, né? O governo funciona a pressão. Então, acalorou o debate, que é preocupação ambiental, que é cuidado da saúde, e tudo implica, e aí começa a ver que a saúde ela tem uma ligação direta com a questão ambiental. Então, são procurados cada dia mais soluções para que haja menos impacto
no meio ambiente com maior qualidade de vida. Então, esse atingimento das metas vai se dar através de melhoria da qualidade de vida com métodos de produção melhores e aproveitamento social, que foram os debates provocados por exemplo, pelo Kyoto, que é aquele triple bottom line, que é o social, o ambiental e o econômico, né? Isso é muito importante. Quando a gente vê, por exemplo, assim, com relação a pesquisas, né? A gente fala assim da emissão de carbono e tal, mas saiu uma pesquisa muito recente da Environmental Investment Organization dizendo que apenas 37% das companhias informam realmente quanto que elas emitem de carbono, né? E que somente 21% desses dados são realmente verificados. Quer dizer, o problema pode ser bem maior, né? Ele é muito maior. Ele é muito maior e tem uma floresta de números. Uma empresa, por exemplo, que diz a pegada de carbono dela... a pegada de carbono, ele pode dizer o seguinte, até que ponto? Por exemplo, aqui na universidade, se a universidade fizer a neutralização de emissão, ela vai ser baseada a partir do quê? Do porteira para dentro? Então, ela faz dela, é perfeito. Ou seja, o que nós gastamos aqui de energia, água, tudo vai ser contado a pegada de carbono. Agora... É contado também todo o deslocamento de alunos para cá. Não é. Então, qual é a metodologia? O que você vai usar? Então, uma floresta de número, tem número para desculpar todos e condená-los também. O que importa é o seguinte, os formadores de opinião, a faculdade, levar essa ideia de desenvolvimento de projeto para os alunos, para os pesquisadores, para os consultores, para que eles possam ajudar a formar essa opinião de que existem saídas e saídas sustentáveis. Claro. Agora, precisa trabalhar com seriedade nesse sentido e não sair chutando por aí ou fazer a política do bull, né? Vou assustar e fazer de conta que cola. Só para fazer um merchandising em cima disso, né? Exatamente, que é o greenwashing. Legal. Greenwashing. A empresa diz que faz, diz que é amigável. É bom. A pessoa diz que faz, mas Legal. É terrível, mas não tem seriedade. Antônio, muito simpática a sua presença aqui. Obrigado, professor. Eu acho que os esclarecimentos foram bem legais. Assim, até gostaria de ter muito mais tempo para continuar, né? Porque é um assunto que eu trato, inclusive, em sala de aula, né? Que bom. Muito legal. Muito obrigado. Obrigado, professor. Boa tarde. O programa Empreendedor de hoje falou sobre o mercado de crédito de carbono e entrevistou Antônio Araújo, advogado e especialista em meio ambiente. Espero que tenhamos esclarecido um pouco mais sobre o tema. Até a próxima.